porque eu é que fiz isto. 1 Reis, capítulo 12, verso 24. O capítulo 12 de 1 Reis, ele narra a divisão do reino de Israel, onde 10 tribos seguem Jeroboão e apenas 2 ficam com Roboão, filho de Salomão. Então, Roboão, ele decide apelar para a guerra para reaver essas 10 tribos que haviam se separado. Ele então escolhe 180.000 soldados valentes para guerrear contra os seus irmãos. É nesse momento que aparece um homem chamado Semaías, um profeta de Deus, um homem de Deus, e o adverte que ele não deve guerrear contra os seus irmãos, porque aquilo que aconteceu foi obra de Deus, porque eu é que fiz isto. Essa é a mensagem que o Senhor mandou falar para o rei Roboão, que ele não deveria ir para a guerra, porque eu é que fiz isso. O que nós aprendemos aqui? Roboão, ele apelou para a guerra porque ele não soube fazer uma avaliação, uma boa leitura dos acontecimentos. Faltou para ele o discernimento. Ele não soube discernir a razão, o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Quem estava por trás? Deus estava por trás, conduzindo aquela história, mas ele não tinha essa percepção. Amados irmãos, nós precisamos dessa percepção. Nós precisamos, nesses dias finais, saber fazer uma boa leitura, uma avaliação correta das coisas que estão acontecendo no mundo. Nós precisamos do discernimento. Discernir corretamente, à luz da Bíblia, tudo o que está acontecendo no mundo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, com essa pequena frase, porque eu é que fiz isto. Deus, ele é soberano. Ele está no governo da história da humanidade. A história da humanidade não está à deriva ou entregue nas mãos do inimigo. Não. O Senhor está no controle. O Senhor está no governo. E ele fez aquilo. Ao longo da Bíblia, nós encontramos alguns episódios que nós vemos claramente a mão de Deus por trás. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi Deus que fez tudo aquilo. Segundo Crônicas, capítulo 15, no início, diz que o Senhor conturbou as nações daqueles dias. Por que o Senhor fez assim? O versículo 3 fala que Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem lei, sem sacerdote. Era um povo entregue a si mesmo. Se entregou de forma desenfreada ao pecado. Consequência, o Senhor conturbou as nações, não havia paz em canto algum. A alma do homem estava angustiada e as nações se despedaçavam. E o texto é muito claro, foi o Senhor quem fez aquilo. Para quê? O que nós precisamos agora, nesses dias de pandemia, é entendermos, aprendermos com o Senhor. Por que essas coisas estão acontecendo? O rei Roboão, ele não soube fazer uma boa leitura. Nós precisamos, amados irmãos, à luz da palavra do Senhor, fazer uma avaliação correta. Por que essas coisas estão acontecendo? E uma coisa que nós precisamos também fazer é dar crédito à pessoa certa. Muitos estão dando crédito ao Covid-19, coronavírus. Como pode um vírus minúsculo, invisível a olho nu, fechar as igrejas, colocar metade da população do mundo dentro de casa? É Deus que está por trás disso, não é. O Covid-19 é apenas um instrumento nas mãos dele.
É Deus que está humilhando os poderosos, os reis, os presidentes. É Deus que está humilhando e desafiando os cientistas. Eles não conseguem se entender. Foi Deus quem decretou o fechamento da Champions League, por exemplo, de todos os campeonatos de futebol. É Deus que está por trás de tudo isso. Deus está humilhando a humanidade. Deus está mostrando quão frágil é o ser humano. Porque há milhares de anos o Senhor tem falado sobre a fragilidade da vida humana. A vida do homem é comparada na Bíblia à neblina, a um sopro, à flor, à relva, a um breve pensamento. E as pessoas têm vivido como se fossem imortais. Então, essas tragédias, elas mostram quão frágil é o ser humano. É Deus humilhando a humanidade, Deus pesando a mão, com um propósito. Qual o propósito? Mostrar a grandeza de Deus. Por outro lado, mostrar quão frágil é o ser humano. Qual o propósito? Levar o homem a depender de Deus, a buscar a Deus, a se quebrantar, a se arrepender dos seus pecados, a se converter ao Senhor, a se voltar para o Senhor. Porque antes disso as pessoas estavam seguindo o curso normal da vida, entregue a si mesmos, entregue ao pecado. Agora, de repente, o Senhor coloca metade da população do mundo dentro de casa. O Senhor intervém na história da humanidade, humilhando, desafiando, tentando induzir as pessoas a voltarem os olhos para cima e a reconhecer que há um Deus todo-poderoso que está no governo do mundo. Deus está proporcionando dias agora de quebrantamento. Dia que as pessoas têm uma oportunidade para refletir sobre a sua espiritualidade. Agora nós temos tempo. Antes, as pessoas reclamavam que não tinham tempo. Agora estão reclamando porque tem tempo demais. É um tempo agora de nós refletirmos, olharmos para dentro de nós e analisar como está a minha vida espiritual, meu relacionamento com o Senhor Jesus. Como está o meu relacionamento com a Bíblia Sagrada. O Senhor está providenciando tudo isso. E o objetivo do Senhor é limpar a sua igreja, purificar a sua igreja. Infelizmente, muitos vão permanecer com seus corações endurecidos, seguindo no caminho do pecado, assim como estavam antes. Quando passar essa pandemia, infelizmente, muitos vão seguir no caminho do pecado, ligado aos seus hábitos escravizadores, vivendo alheios a Deus, como se Deus nem existisse. Outros vão continuar frequentando as igrejas, mas com suas vidas sem compromisso. E Deus está provendo para a humanidade agora um tempo para que ela venha se arrepender, se quebrantar, se voltar. Nós estamos vivendo um tempo diferente, estranho. Eu estou com 55 anos de idade. Eu nunca vi algo parecido. As igrejas estão de portas fechadas, as escolas. Metade da população do mundo está dentro de casa, trancafiado. É um tempo diferente. E esse tempo é um sinal daquilo que o Senhor Jesus profetizou, em Mateus 24, que haveria pandemias, epidemias em vários lugares.
esse sinal é um alerta que Jesus, de fato, vai voltar como ele profetizou. Essa pandemia é como se Deus pegasse em cada um de nós e nos balançasse, para que nós venhamos a cair em si. Acorda, olha os sinais dos tempos, olha a sua vida espiritual como está. Volte para mim, se arrependa dos seus pecados. Porque fui eu quem fiz isto. Amados, é inadmissível sair dessa pandemia da mesma forma que nós entramos nela. É um sinal global que Deus está fazendo, visível. Precisa nos levar, precisa gerar dentro de nós um quebrantamento. Nós precisamos nos humilharmos. Nós precisamos refletir, porque Deus está pesando a mão sobre a humanidade como está. O que Deus quer nos ensinar? Nós precisamos sair dessa pandemia mais purificados, mais santos, mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito Santo. Volto a repetir, como disse nos outros vídeos, não há razão para nós entrarmos em pânico, desespero, desesperança, não.